Olá, eu sou Thaís Magalhães. Recebi o convite do Jornal Minas para estar aqui na semana do Dia Internacional das Mulheres e juntamente estou aqui para apresentar esse bate-papo com a Viviane Matos e a Jéssica. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Viviane, eu quero que você fale um pouco da sua trajetória, tanto da política como mãe, como que você enfrenta esses desafios do dia a dia, de conciliar sendo mãe, esposa, dona de casa, uma política. Como que você enfrenta? Me fala um pouquinho da sua trajetória. Primeiro eu quero, né, agradecer o convite do Jornal Minas por estar aqui nessa manhã e, assim, cumprimentar cada mulher que nos acompanha, que a gente possa ser exemplo aqui na manhã de hoje, tanto eu quanto a Jéssica, né, minha parceira aqui de bancada, a Thaís. Somos mulheres que estamos aí ocupando os nossos espaços e vamos dialogar um pouco sobre isso. Então, quem é Viviane Matos, né? Eu sou uma mulher, mãe, e uma apaixonada pela transformação social. E aí vem todo o viés de onde eu vim e até onde eu pretendo chegar, porque todos nós temos uma caminhada, né? Então eu nasci em área rural, né? Já falei isso aqui em outra entrevista. Tenho muito orgulho disso, porque na verdade a minha família sempre foi de produtor rural, o meu pai. Então ali eu aprendi o valor das pequenas coisas, o valor da família, e ali realmente nasceu a Viviane que eu sou hoje. Né? O meu maior exemplo de mulher foi a minha mãe, Maria Beatriz, que hoje já está, né, numa esfera que ela cuida de tudo em torno de mim, mas realmente como uma saudade, né, que eu Seus olhos guardo até no brilharam agora peito, falando dela. e que era uma mulher que não teve a oportunidade de estudar como eu tive, mas que foi um grande exemplo realmente na minha vida, porque ela acreditava que a educação iria transformar a minha vida e ela se empenhou muito para que eu, enquanto filha, estudasse. Né? Eu estudei 4 anos em escola rural, férrea, e meu pai falava assim: para que essa menina está estudando? Porque no final ela vai casar, né? Vai esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, porque ele era produtor rural, na sua humildade, então ele trazia isso arraigado na cultura que ele tinha. E a minha mãe, né, mulher forte, de fibra, não, a educação vai mudar a vida dela, e mudou. E eu sou uma apaixonada pela educação porque, no mesmo formato que a educação mudou a minha vida, eu tenho certeza que por onde eu passei como educadora, que sou formada em letras, né, português, inglês, efetiva nas escolas municipais e estaduais do município de Nova Lima, que muita gente fala assim: ela é vereadora. Sim, eu estou vereadora, é um mandato de 4 anos que a gente quer trabalhar muito pela população, mas eu sou educadora, professora, e acredito demais na transformação que a educação faz na vida das crianças. Então, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de ser professora de português no Denis Vale, no Polivalente, no Estadual, oportunidade de trabalhar na rede municipal no Emília de Lima, no José Brasil Dias, no Mingu, que é a minha escola, Vera Vanderlei, uma escola que ali foi o marco de transformação da minha vida, onde eu efetivei em 2004 e ali a minha história, a minha trajetória tomavam outro rumo, porque aquela comunidade me reconheceu como liderança e eu fui eleita a primeira diretora eleita pela comunidade, Foi uma né? Até representante legal, né? então era indicação do executivo e no primeiro processo eleitoral eu coloquei o meu nome e a comunidade me brindou com a riqueza, né, de estar ali. E ali eu fiquei somente 1 ano e meio, porque aí Vitor virou prefeito e me convidou para ser a secretária de educação. Mas eu tinha um compromisso muito árduo com aquela comunidade, porque tinha acreditado em mim como liderança. E aí eu chamei, né, a comunidade e falei: gente, eu vou aceitar o convite com uma garantia. Para onde eu vou, eu tenho a oportunidade de ampliar muito mais o trabalho dessa escola, trazer reformas, trazer crescimento. E aí, realmente, a gente deixou no mandato anterior uma escola belíssima, que é a Escola Vera Vanderlei, toda ampliada e reformada. E hoje eu tenho orgulho, como professora de inglês efetiva daquela escola, de saber que ali está começando a primeira escola bilíngue no município de Nova Lima, que tudo começa com uma semente. Né? Eu falo que ninguém consegue
a meta final sem que várias pessoas façam parte desse projeto. Então, isso só foi possível porque as pessoas trabalhavam junto a mim e trabalham até hoje. Dali, eu virei secretária de Educação, conseguimos ampliar para o município de Nova Lima como um todo. E fizemos um trabalho de muitas entregas em um mandato difícil, que a gente pegou realmente a Secretaria de Educação endividada, com pagamentos atrasados, mas os desafios são importantes porque são os desafios que nos fazem crescer. Então você fez isso mediante ao seu chamado, né? Você realmente Sim. nasceu para isso, né? Na verdade, cada um de nós temos uma missão escrita por Deus em primeiro É lugar verdade. e que a gente tem que entender e se colocar à disposição. E eu falo com todo mundo que eu estou à disposição da comunidade, das pessoas e de tudo aquilo que for possível fazer para transformar a vida de quem está em torno da gente e mesmo de quem está longe. Na secretaria, né, em um período difícil, nós conseguimos entregar a primeira creche do Jardim Canadá, conseguimos deixar aprovado e já pronto o projeto da Escola de Água Limpa, a creche de Água Limpa, que estão sendo entregues nesse mandato, mas realmente foi um trabalho anterior. Eu tenho a grande satisfação de falar que eu deixei, ao meu ver, o maior legado para a educação de Nova Lima, que é o prédio onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação. Um dia, fazendo uma caminhada, num sábado de manhã, eu vi o prédio, uma placa de vende-se, né, da Anglo Gold, e ali seria vendido para que empresas, às vezes, construíssem um prédio, e a nossa memória, a nossa história não seria guardada. E aí, naquele mesmo dia, eu estive com o prefeito da época, com o Vitor, e falei, achei a sede da Secretaria de Educação, vamos desapropriar e vamos fazer dali um espaço de convivência para os servidores da educação que muito precisam de qualidade. Porque para que a gente tenha aprendizagem, tem que ter um ambiente adequado, É verdade. os profissionais têm que ser motivados, e ali nós conseguimos, e hoje é realidade, a Pensão Retiro é a sede da Secretaria Municipal de Educação, a qual, né, o governo João Marcelo ficou com o gabinete ali dentro, justamente pela estrutura belíssima que tem, até que o prédio da prefeitura ficasse pronto. Então, me orgulho muito dessa trajetória, da ampliação das escolas, do retorno das escolas de tempo integral. Então, mesmo no final da gestão, tendo, né, praticamente aí 9 meses de pandemia, acredito e valido que o trabalho da equipe, porque ninguém faz nada sozinho, Com foi certeza. espetacular, e foi isso que me levou à vitória nas urnas como vereadora que sou do município de Nova Lima, com muito orgulho. Servidora pública, professora, mulher, representando todas nós na Casa Legislativa. E esse mundo, né, esse universo da política, a gente enfrenta muitos desafios, principalmente quando a gente é mulher. Qual foi o maior desafio que você enfrentou hoje dentro da política? A gente enfrenta desafio todo dia. O maior desafio é você conseguir conciliar vida pessoal, profissional e política. Porque eu falo que as pessoas precisam entender que nós, mulheres, além da dedicação profissional externa aos nossos lares, nós somos mães, esposas e ainda contribuímos, né, no geral com a nossa família. Quando um pai adoece, quem cuida somos nós. Os filhos, né, nós temos que ter uma rotina de casa, e indiferente da função que a mulher ocupa, ela precisa e ela está sempre junto com a família, porque nós somos o pilar da sociedade. É verdade. As pessoas precisam enxergar isso. E aí nós temos a dificuldade do tempo de dedicação à política. Porque o homem, quando ele é político, ele chega em casa, a roupa está passada na cama, Tá tudo certo. a comidinha pronta para ser servida, e nós não, a gente vai chegar, né? E o que muita gente não sabe é que eu, né, me dedico durante o dia à Câmara, durante a noite à Câmara e finais de semana à Câmara. Mas eu também me dedico a ser professora, a ser agora, né, que eu coloquei o nome à disposição da comunidade escolar da Escola Augusto de Lima, e estou lá como vice-diretora da diretora Vânia Vito, e a gente tem buscado fazer uma gestão bem próxima da comunidade, e está sendo para mim espetacular, sabe, assim, perceber
que depois de 27 anos na educação, retornar para a sala de aula depois de ter sido secretária de educação, de conviver com os professores da municipalização do George, que na época trouxe uma consequência e um efeito, né, social, ao meu ver, muito positivo, mas que impactou a vida de alguns servidores que ali trabalhavam como efetivos, mas as pessoas poderem estar próximo da pessoa Viviane e da política Viviane e me enxergar, porque o mais difícil, sabe, que eu vejo também, é a pessoa te ver como político e esquece que por trás do político, Existe uma pessoa ali, um ser humano, né? No meu caso, As pessoas não existe sabem uma separar. mulher com coração, com sentimento e que está se dedicando diariamente a fazer o melhor que pode. Mesmo com todo esse efeito, né? Tem gente que fala comigo assim, Viviane, publica o seu dia a dia, do seu café da manhã às 23 horas, quando você fecha a escola, porque muita gente acha que não, ela é política, ela deve ter uma empregada para isso, uma empregada para aquilo, e não tenho, tá? Eu sou uma mulher trabalhadora, como todas as mulheres, né? De ter rotina do café da manhã dos filhos, do almoço com os filhos, de estar na escola e fechar a escola às 23 horas, que é uma das minhas funções ali dentro. Mas o quão bom é isso? Ser vereadora e estar presente na comunidade, sabe? Conviver, ouvir a juventude falando assim, no meu bairro eu preciso dessa melhoria. Muita gente fala que vereador só aparece de 4 em 4 anos. Gente, acompanha o vereador, acompanha no caso a vereadora, né? Vai lá nas minhas redes sociais, veja como que a gente se dedica diariamente dentro do gabinete, nas ruas, pela cidade, porque o mandato é muito curto, são 4 anos. E quando Deus te dá uma missão, você tem que agarrar essa missão e fazer com zelo. E saber que quem primeiro te reconhece é Deus, indiferente de quem você alcança ou não. E muitas vezes a gente não consegue falar para o outro o que você está fazendo. Sim. E muitas vezes eu até penso que não devemos falar, né? A gente precisa fazer. E realmente a energia volta para você de tudo aquilo que você faz. Então, quando a gente vê uma pessoa ocupando um espaço, a gente tem que pensar a trajetória dessa pessoa até ela chegar naquele ponto. E mais, a pessoa não está ali por acaso. Ela tem dedicação, ela tem busca e ela tem meta. É verdade. Então, nós mulheres temos muito disso. E se tratando de política, né, Jéssica, você também está sempre envolvida, né? De um outro lado, de uma outra forma. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória também de vida. Então, bom dia, gente. Eu tô um pouco acanhada, mas Chega só vou soltando. Eu tenho 32 anos. A minha caminhada começou quando eu engravidei com 16 anos. Fui mãe com 16 anos. E aí vieram os desafios, né? De sustentar uma criança e fazer com que ela tivesse uma referência boa de uma mãe, pelo menos da mãe dela, uma boa referência, para ser um bom cidadão quando fosse a hora dele mostrar para as pessoas, né? Participar da sociedade. Sim. E aí a minha vida começou a girar em torno dele. Eu fiz concurso público porque eu precisava de tempo para estudar e para cuidar dele. Então eu precisava de ter uma profissão para poder colocar alimento em casa e de ter uma profissão que me desse tempo de estudar. E foi isso que eu fiz. Eu não tinha completado o ensino médio ainda, terminei grávida, e aí dei uma parada, fui fazer prova de concurso, entrei para a prefeitura como servente escolar, e aí iniciei novamente, né? E aí alguém aqui do meu lado me deu um empurrãozinho, porque eu era servente escolar e eu falava que eu tinha vontade, mas eu ainda não tinha tido um empurrão. E aí eu tive um empurrão de Viviane enquanto diretora da escola que eu trabalhava, que era o Vera Vanderlei, e fui buscar. E aí eu fiz magistério primeiro, para poder entrar na área mesmo e ver se era aquilo mesmo que eu ia querer. Fiz prova do Enem e tive 100% de bolsa para fazer a faculdade de pedagogia. Uau!
E sabe o que eu acho interessante nessa questão da Jéssica? É porque ela tem uma qualidade profissional. Tudo que ela pega para fazer, ela faz com gosto, com zelo. E aí eu via a dedicação dela ali na escola e falava, Jéssica, estuda. Na verdade, eu falo isso com todo mundo. Sim. Estuda, gente, para mudar de vida. Vamos fazer EJA, vamos fazer faculdade. E aí ela ouviu. Né? E é muito sensacional quando a gente tem essa oportunidade de trazer o empoderamento de ações para outras mulheres. Esse é o verdadeiro empoderamento. É isso que eu falo. As pessoas distorceram a palavra empoderamento. Então, ser empoderada é realmente você incentivar outras mulheres a conquistar coisas, a ser uma pessoa melhor, a estudar, a ter amor à sua família, a dedicar igual você dedica agora ao futebol. Você é conhecida, né, como uma campeã. Você tem uma referência muito grande. As pessoas te olham e se inspiram em você, na sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco como que surgiu esse amor sobre o futsal, o futebol, que quando se fala de Jéssica, todo mundo fala assim, não, ela é... Quero que você conte um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a história com o futebol também veio através do meu filho, que tem 15 anos hoje, e desde 5 anos que ele já falava que ele ia ser jogador de futebol. E aí a gente começou com o futsal, ele jogava no POC, e no POC ele viajou, né, para alguns lugares para jogar bola fora, participou de campeonatos, foi campeão com o POC e conheceu o Vinícius, que hoje é o coordenador dos times que eles jogam. E quando ele conheceu o Vinícius, além do Vinícius, ele conheceu a família do Vinícius, que se tornou a nossa família também. E aí o Vinícius é, para ele, uma referência, e aí é dentro de campo e fora dele também. Ele ganhou irmãos, né, que são os filhos do Vinícius, a família, e acabou que quando ele foi, eu fui também. Então eu ganhei uma marida, que é a esposa do Vinícius, que é assim que a gente se trata, porque ficou mesmo uma coisa muito forte entre nós. E aí um dia ele me falou assim, você já vai em tudo mesmo? Tudo é você que organiza? Por que você não fica junto com a gente à frente? E realmente, quando falava, vamos viajar. Não, mas tem lanche, vou fazer uma broa, vou fazer isso. Você estava sempre envolvida, né, nos bastidores. E acabou que foi entrando, e hoje faz parte da minha rotina, assim. O que você faz? O que você está fazendo? É meu prazo de almoço. Tem uma reunião para a gente participar agora da equipe. Então, vou participar. Meu filho foi jogar fora, voltou, hoje joga em Nova Lima e não larga de Vinícius, porque é, assim, uma referência muito grande. A Associação Esportiva Garra hoje, ela tem crescido muito com o apoio de Viviane também. A gente participa dos campeonatos do estado de Minas Gerais, assim, com muita visão, Copa Alterosa, IMEF, Copa Ouro. Temos sempre colocações importantes, a gente foi campeão nos 2 últimos anos do Campeonato Nova-Limense de Futebol Amador, nos 2 últimos anos. E foram os 2 últimos que tiveram. Então, assim, nós somos campeões invictos. E isso faz com que eu tenha mais vontade de procurar, de buscar parcerias mesmo para os meninos. E a gente tem esse apoio, assim, quase que... não tem como contestar, que a gente liga e fala, Viviane, socorro. E a ela gente ajuda. sabe que a carreira do futebol é muito difícil, né? Mas o que realmente te motivou a acreditar nesse sonho do seu filho e correr atrás disso? Porque a gente sempre fala assim, não, tem que estudar, tem que ser bom em português, tem que ser bom em matemática. Não, quando a pessoa é muito boa em ciência. Mas quando vai para o lado artístico, o lado do esporte, existe uma demanda totalmente pequena sobre isso. Né, o incentivo é pequeno. Como que você viu, realmente enxergou ali que ele tinha dom, que ele poderia ser realmente um grande jogador? E acreditou realmente nesse sonho dele? Para eu acreditar, foi porque ele me falou. E a mãe acredita nos seus filhos. E quando ele falou comigo assim, tem na bio dele, do Instagram, inclusive, que enquanto houver batida no coração dele, ele vai jogar futebol. No dia que ele me falou isso, eu falei, então, enquanto houver no meu também, eu vou atrás. Uau. E aí eu vou mesmo. É lindo. Então, foi isso que me motivou a falar Ele com falou ele. quando tinha quantos anos? 9. 9 anos? 9 Hoje ele tá anos. com 15? 15. Uau. E assim, a gente participa de testes fora da cidade, né? Nos times grandes, e em todos os times. Falou que é teste, a gente participa. Porque uma hora a estrela dele vai brilhar, alguém vai olhar para ele e vai falar, porque é assim que funciona o futebol.
alguém tem que te olhar. Sim. Então, você tem que aparecer. E para você aparecer, você tem que participar das coisas. Então, ele participa mesmo. Eu fiz rifa, né? Faço rifa, faço trabalhos para poder que ele participe. Peço ajuda para as pessoas para poder ele participar de várias peneiras e vários testes. E vai continuar E sendo tudo assim. isso de forma voluntária? E tudo isso de forma voluntária. Isso é bom falar, gente. Tudo isso de forma voluntária. E- Realmente é muito amor, né? E E eu te falo que, dedicação. assim, existem mães que acompanham os filhos, né? E Jéssica lidera essas mães, assim, né? Um time de amigas, Sim. mães amigas. E eu te falo que eu tenho muito orgulho de muitos deles serem nossos alunos na Escola Estadual Augusto de Lima, que aí me associa ainda mais, né? Como educadora, como vereadora, porque as pessoas têm uma concepção que mulher tem o espaço limitado dela e não tem. Quem me acompanha vê que eu estou aprendendo muito sobre o esporte, porque realmente o meu forte sempre foi acadêmico, né? E como eu tenho ido aos campos, às quadras, participado ativamente da questão esportiva, do investimento no esporte do nosso município, porque os meninos não têm que passar por essa dificuldade que Sim. eles passam. Não adianta a gente investir alto em jogadores já formados, que também precisam, nós temos que investir sim, mas a gente precisa investir na base. E a base está lá na escola, é na educação infantil, é você estimular, né, a questão da coordenação motora, é você estimular o esporte desde a primeira infância, porque muita gente fala assim, tem que pensar no menino do ensino médio. Ele já chega no ensino médio pronto. Então, é a trajetória. E aí eu estou tendo a oportunidade de estar junto e construir mais esse legado, que é a questão da saúde. Porque eu falo demais, gente, se a gente tiver esporte, lazer, cultura, a saúde física e psíquica está cuidada. É verdade. E nós, mulheres, temos esse olhar. Sim. Por isso que é importante que a mulher participe ativamente, que a mulher esteja ocupando todos os espaços. Quando nós estamos nesses espaços, a gente traz essa visão do ampliar. A visão sempre foi muito masculina. E quando nós trazemos, né, a participação de uma mãe que sonha com o filho dela, de uma professora que entende a necessidade daquela estimulação naquele momento, são visões que só melhoram. Quando a gente trabalha agrupado, homens e mulheres, em prol de um desenvolvimento verdadeiro e real, isso acontece na prática e é o que eu vejo no dia a dia do grupo que a Jéssica lidera aí. Ô, né? Jéssica, Muito bom. esse projeto, tudo que você atua nessa área, você pretende iniciar uma carreira política para poder ampliar esse projeto? Você já pensou nisso? Acho que é consequência. É uma consequência, porque quando isso foi fazendo parte da minha rotina, inclusive meu filho de 5 anos começou a jogar futebol também por causa disso, né? Já tá começando a seguir os caminhos do irmão, né? É uma rotina da vida da gente e, consequentemente, quando a gente começa a buscar para que o projeto continue andando, a gente se envolve na política. E a política faz parte da vida da gente, né? Do dia a dia da gente. Para tudo tem política. E se a gente não participar, não tem como a gente criticar e nem cobrar. Então, sim, é um projeto que já está vindo, né? Tá acontecendo. Até porque para não ficar só ali, né? Para realmente dar mais espaço, dar mais lugar, né? Aos outros jovens, tanto homens quanto mulheres também. Porque ainda o futebol feminino também, e outros esportes, em várias áreas. Eu acredito que você também enfrenta isso, né? Dentro da área, né? Na Câmara, dentro das escolas. Você vê que na escola, realmente, o público é quase 100% feminino. Já na Câmara, já é quase 100% masculino. Como que você lida com isso, Viviane? Como que é essa... Na verdade, a gente tem que mudar a cultura, né? E isso leva décadas para que aconteça. Mas eu tenho percebido muito respeito por parte dos homens e admiração. E a gente precisa construir isso também por parte das mulheres. É verdade. Que normalmente, né, eu falo que a sororidade é importantíssima nessa caminhada nossa de mulheres. Por exemplo, quando Jéssica participa ativamente, eu vejo claramente a liderança instituída e a missão dela também. E muita gente falaria assim, mas por que Viviane está estimulando outras mulheres no campo político?
eu sei que eu sou exemplo para muitas e é o que eu quero, que elas sigam esse traçado. Eu sonho ver uma Nova Lima com prefeita e vice-prefeita mulheres, com a Câmara com 80% de mulheres e 20% de homens, não desmerecendo, mas que a gente possa inverter, sabe, esse papel masculino e feminino, até mesmo para a gente experienciar uma gestão mais feminina, que não é o que a gente vive hoje. Hoje a gente tem prefeito e vice-prefeito homem, os secretários, cerca de 80% são homens, a Câmara, nós somos somente 20%, somente eu e a vereadora Juliana Salles, e eu gostaria muito, sabe, de deixar na história de Nova Lima um legado de estar formatando novas mentalidades femininas para ocupar esse espaço político, mesmo com a dificuldade do tempo, da diversidade que a gente passa, da questão, né, de logística, de acompanhamento, de assessoria. Eu sempre falo que eu gostaria que a mulher percebesse cada vez mais que quando uma estimula a outra, uma está unida à outra, a gente é capaz de chegar onde a gente precisa. Hoje eu tenho exemplo, né? Hoje eu estou também vice-diretora da Escola Augusto de Lima, e nós tivemos uma reunião com os diretores e vices na semana passada, junto ao secretário e ao prefeito, e ali eu pude constatar apenas 2 homens como vice-diretores de escolas estaduais. Então, a gestão está centralizada na mão de mulheres nesta etapa, que começou a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, eu já vejo uma transformação, porque as nossas escolas estaduais também eram geridas por homens e mulheres, e hoje a ocupação feminina ali já é muito grande. Nas escolas municipais também. Mas a gente está sempre ocupando cargos menores, politicamente falando. E até em relação às críticas, né? Eu vejo que os homens, eles criticam muito mais, homens e as próprias mulheres criticam muito mais quando é uma mulher que está numa situação como a sua, do que com um homem. Às vezes parece que elas tentam passar pano, mas quando vê outra mulher, em vez de apoiar, ou em vez de entender, ou em vez de, né? Ela critica muito mais, ela bota palavras até mais ofensivas, às vezes, do que com o homem. Você percebe essa diferença? Sim, eu percebo, né? E às vezes a gente tem exemplos na prática do dia a dia, de críticas que chegam, mas que eu te falo que, no meu caso, as críticas servem como energia para que eu tente superar onde a pessoa fala assim, você precisa fazer isso. Eu vou ali e tento entender o pensamento. Mas eu falo que antes das pessoas criticarem, elas deveriam entrar nas nossas redes sociais, entender todo o nosso trabalho, porque é muita dedicação e muitas vezes, como eu falei que nós somos dotados de sentimento e Sim. coração, dói. Dói realmente, e não é mimimi, é mulher, tá... Não, é porque a gente está pronta às críticas, mas que venha para um debate, para um diálogo, para construir junto, porque criticar é muito fácil. Falar, Viviane não faz nada. Não faz nada o quê? Porque se for lá na rede social, vai perceber. Não, ela só quer... Porque eu falo que muitas vezes é até complexo, sabe? Porque se a gente faz, você está fazendo para parecer que você quer ser reeleito. Se você não faz, cadê o vereador que não fez nada? Cadê a vereadora que não veio? E eu estou sempre presente, estou presente em tudo da cidade, eu transito, e é aí que eu descubro essas riquezas, essas pessoas maravilhosas, né, que têm ações junto à comunidade e que trabalham e me oportunizam. Porque, por exemplo, para que eu atenda uma demanda da comunidade A, B ou C, eu trabalho sob demanda, a comunidade tem que trazer. Aí eu vou dar o exemplo do meu bairro, Boa Vista, né? Nós amanhã teremos uma inauguração de um ponto base de UBS, não é uma UBS, mas é um ponto base que vai dar suporte, nós vamos ter atendimento médico no próprio bairro. E isso foi uma construção árdua. Desde que saiu, né, eu estava secretária, morando no bairro, aí eu queria que não saísse, saiu. E aí, quando eu me tornei vereadora, na caminhada dos prefeitos, eu sempre estive junto ali e as pessoas falando que retornaria. E passou a eleição, João Marcelo ganhou a eleição
Em fevereiro, na primeira reunião online que eu tive a oportunidade, eu fiz o requerimento solicitando e hoje é uma realidade. Mas as pessoas não imaginam a trajetória desses 2 anos para que a coisa realmente acontecesse. Porque o vereador, ele não executa, que é o que é importante as pessoas entenderem. Nós temos, né, o dever de acompanhar, fiscalizar, requerer, solicitar, criar projeto de lei. Mas quem executa é o executivo. Então, a demora, muitas vezes, está aquém do nosso pedido. Sim. Depende de muito do secretário, dos terceiros, agentes né? públicos que estão ali. Mas hoje é uma realidade. O posto está ali para atender a comunidade dentro da comunidade. Sim. E as pessoas, né, que moram no bairro falam assim: Viviane, tem um barranco caindo. Aí eu vou lá e faço o requerimento. Mas eu não consegui lá executar, porque quem faz isso é o executivo. E você vê que você sendo mulher parece que criticam muito mais, né? No Sim. seu caso, Jéssica, você também consegue perceber isso? Essa crítica com a mulher, principalmente você que lida com muitos homens, né? Porque o âmbito do futebol tem muito mais homem do que mulher. Então, como que você vê essa crítica? Até como você, como eleitora, eu já percebi isso também, eu acompanhei no período da campanha, a última eleição que teve aqui, e eu vi que algumas coisas de homens, as pessoas tenta abafar o caso. Quando é uma situação com a mulher, a outra mulher é a primeira a criticar. Então, em vez de ter uma parceria ou então um entendimento, tem uma rivalidade. A crítica é muito mais efetiva do que como se fosse um homem. Isso é notório. Você também consegue perceber isso? Sim, as críticas vêm quase que 100% de mulheres. Mas eu escutei uma frase também que é porque as pessoas estão paradas enquanto você está se movimentando. E aí isso tem incomodado elas. Então, ao invés delas se movimentarem, elas te criticam porque elas não conseguem estar no mesmo lugar que você. Então, é isso que funciona. O que você acha que poderia ser feito para a gente poder simplesmente diminuir esse modo que a mulher enxerga a outra, em vez de ser como se fosse inimiga? Igual aqui, nós somos 3 professoras, né? Por coincidência, né? E de maneira nenhuma eu tô aqui para aprender com vocês, pela história de vida de vocês, que sejam exemplos para mim, que sejam inspiração para mim, assim como para quem está ouvindo a gente. Então, eu trouxe vocês aqui justamente para mostrar os desafios que a mulher enfrenta trabalhando, estudando, tendo que optar por deixar o seu filho talvez numa creche ou com uma babá, mas isso não significa que ela não seja uma boa mãe, que uma boa esposa, mas é porque ela também decidiu ter uma carreira, ela decidiu também conquistar os seus objetivos, assim como aquela mulher que optou para não fazer nada, ficar dentro de casa, cuidando dos seus filhos, ela também está exercendo um papel fundamental na sociedade. Ela escolheu estar ali. Então, se ela escolheu estar ali, se o filho está indo bem na escola, se a sua casa está bem, sempre arrumada, é porque tem uma mulher se dedicando ali. Então, a outra mulher, ela critica a outra mulher que não trabalha, ou a mulher que trabalha critica porque ela não está sendo uma boa mãe, porque está trabalhando fora. Como que você lida com isso? Como que você enxerga esse cenário? Eu enxergo que as mulheres, e aí como um todo, cada uma tem que empoderar a outra, assim como eu fui empoderada, assim como eu empodero outras, para que elas não se sintam menores que as outras, nem diminuídas em relação ao sucesso das outras, porque cada uma vai conquistar o seu sucesso. Algumas cuidando dos seus filhos dentro de casa e cuidando da casa, e aí vão ter filhos mais amáveis, talvez, porque tiveram mais tempo com a mãe, porque a mulher, quando ela sai, ela tem, para trabalhar, ela tem menos tempo com os filhos, então ela vai conquistar outras coisas, cada uma vai conquistar do seu jeitinho. E aí as pessoas têm que enxergar isso, porque não adianta só eu falar, você falar ou Viviane falar. As pessoas têm que se colocar no lugar de importância delas, cada uma do seu jeito. Tá. Qual o projeto que você acha que deveria desenvolver em Nova Lima em apoio às mulheres, Jéssica? Em apoio às mulheres? Você acha que ainda falta? O que você consegue enxergar? Você consegue ver isso? Então, talvez menos, porque as coisas são muito centralizadas, Sim. né? Eu acho que tinha que abrir mais para que as pessoas pudessem ter atendimentos mesmo em rodas de conversa, locais só para as mulheres se sentirem mesmo à vontade, não para aquele grupo de pessoas, mas que fosse aberta, olha, hoje vai ter um bate-papo, uma conversa com uma psicóloga,
com pessoas que não vão te julgar, Sim. e sim vão te empoderar. Eu tenho um projeto, eu sou louca pra... A hora que você quiser, Viviane, a Vamos gente sempre... executar. Estamos aqui Eu para acho o construir, seguinte, a dialogar. mulher, ela tem uma dificuldade muito grande para entrar no mercado, principalmente depois que ela é mãe. Então, o que que acontece? A mãe, ela para conseguir uma vaga na creche, ela precisa de um trabalho. Só que para ela procurar um trabalho, ela precisa de uma vaga de uma creche. Então, fica nesse dilema. Eu acho que eu tenho um projeto que eu já consegui dentro de uma outra... Um outro município que eu morei no Rio, que era assim, era... As mães que colocavam os filhos no período integral ou período parcial na creche, trabalhavam dentro das escolas, ou às vezes como inspetora, ou como na portaria, ajudando mesmo, né? Então, faziam um contrato com a prefeitura de um período, para ela conseguir uma experiência, às vezes a mãe não tem experiência. Aquele salário poderia não ser muito, mas já ia contribuir muito para dentro de casa. Porque o que falta, às vezes, é oportunidade. Então, às vezes, a mãe fala assim, pô, eu vou ganhar um salário mínimo, mas eu vou ter que pagar 400, 500 reais de uma creche ou de uma babá. Às vezes, nem compensa. Eu já passei por esse dilema. Então, eu já recusei trabalho porque, às vezes, não valia a pena. Então, às vezes, a gente pode ver, são situações, são projetos que dá para a gente Estou, encaixar. Thaís, à disposição e pronta para trabalhar por todas nós mulheres. Com certeza. Vamos tentar alinhar, vamos construir conversar. pedagogicamente, né? 3 É professoras. verdade. E aí eu convido Jéssica também para vir sonhar com a gente, quem está em casa, É. porque eu penso que trabalho é assim, veio a ideia, vamos executar. Vamos E o que eu sentar e conversar percebo, sobre tá, isso. em relação a isso, a questão, né, de empoderamento, a gente tem que começar empoderando nossas meninas na escola, na primeira infância, Na base. fazê-las entender que elas podem estar onde elas quiserem. E isso eu falo em todo o cenário. E aí, pensando nisso, né, eu construí um projeto de lei na Câmara que se chama Meninas Olímpicas. Existem estudos pelo país afora que falam sobre a questão da participação mínima da mulher. Normalmente é 90% de meninos que se inscrevem ou quando a inscrição é feita pela escola, que se destacam. E aí nós trouxemos, né, esse projeto, pensamos nisso justamente porque quando eu fui ver o estudo em Nova Lima, a escola que mais se destaca em meninas acadêmicas, né, é a escola do Jardim Canadá, que me surpreendeu, porque o público ali é muito flutuante, vem pessoas de diversas regiões. Por conta das empresas, né? Mas olha que interessante. Talvez essa dificuldade, né, faça a dedicação acontecer e a gente precisa empoderar essas meninas nessa fase juvenil para que elas possam entender que elas podem ocupar muito esse espaço. E esse projeto vai ter, né, a primeira homenagem constituída na Câmara agora no dia 30 de março, que eu gostaria muito que vocês nos acompanhassem, porque é um primeiro passo de um projeto de lei hoje instituído dentro do município para estimular nossas meninas, até mesmo para conhecer o espaço legislativo, para que amanhã, né, não só uma Jéssica, uma Thaís, mas que as nossas meninas na primeira infância percebam que tem que ocupar aquele espaço, que aquele espaço também é nosso, que tem que ocupar o poder legislativo, executivo, judiciário, as empresas e assim avançar cada vez mais. Bom, já estamos chegando no finalzinho, mas antes eu quero saber como que é a sua defesa em relação às mulheres dentro da Câmara de Vereadores? Primeiro eu vou falar da relação vereadora para vereadora, né? Viviane Matos e Juliana Salles. Quem acompanha as reuniões pode perceber o zelo que a gente tem uma com a outra. E, assim, eu admiro demais a vereadora Juliana e a gente tem um respeito muito grande de todos os pares ali dentro, sabe? Eles nos tratam com o devido respeito e a gente percebe a mudança de conduta do legislativo dessa legislatura. Por quê? Antes, né, que está gravado, né? Eu falo que hoje em dia a internet está aí para a gente conferir o que a gente quer conferir. Eram brigas, falta de respeito, palavrões, e nessa legislatura as pessoas até falam assim, gente, mas vocês não brigam. Não. Respeito e diálogo cabe na construção de uma sociedade onde a gente vai realmente chegar onde é necessário, que é na população. Sim. É resolver o problema da população e é construir.
Com briga, a gente não constrói nada. Com diálogo, a gente chega aonde a gente quiser. E nesse formato, né, fica aqui uma mensagem para todas as mulheres, que a gente possa construir juntas, construir momentos diferentes, trazer ideias, né? O nosso mandato está aberto para boas ideias, como você trouxe aqui do seu Sim. projeto, que eu quero saber muito. Quem nos acompanha em casa, o gabinete, a minha rede social está à disposição. E mais, nesse Cobrem, tá, mandato, gente? Vereador é para cobrar. isso aí. Nesse mandato, né, eu tive também a honra de ter o projeto de lei que veda a nomeação de servidores homens em cargos públicos no município que tenha sido condenado pela Lei Maria da Penha. Então, eu acredito que é um passo também em prol da garantia do direito da mulher Com certeza. em um momento de tamanhas barbárias e feminicídio em alta escala. Então, a gente precisa entender, né, que nós, mulheres, somos afetadas diretamente pela violência que O estado de acontece, Minas é um dos mas maiores que a do gente Brasil. precisa entender que esse diálogo entre nós mulheres tem que ser ampliado, porque nós somos as mães dos futuros homens. E a gente precisa entender que essa roda precisa mudar. É verdade. Gente, eu queria agradecer a vocês, tá, pelo convite. Jéssica, queria agradecer muito pela participação. Estamos aqui disponível, tá? Quando vocês tiverem qualquer outro projeto, sintam-se à vontade para compartilhar. Compartilhem nas redes sociais. Quero agradecer você que está ouvindo a gente, ao Jornal Minas por esse convite especial. E que esse dia do Dia das Mulheres, essa semana que estamos comemorando, o Jornal Minas deixou uma lembrancinha para cada uma, tá? Quero agradecer você, quero desejar um feliz Dia das Mulheres para vocês que estão ouvindo a gente. E se você tiver uma história bacana de superação, que você entre em contato com a gente quer conhecer a sua história, quer inspirar outras mulheres. Vou deixar a palavra final para a Jéssica, para ela falar um pouquinho, que você quer ouvir, falar para todo mundo de casa, e você também, Viviane, depois. Eu quero agradecer a todos, né? Ao Jornal Minas pela oportunidade, a Thaís, a Viviane por estar ao meu lado hoje. E falar para as pessoas para elas continuarem, para não desistirem, para não olhar para trás. Olha sempre para frente. É lá na frente que a gente vai estar daqui 10 anos. Então é para lá que a gente tem que olhar, construir ao lado de pessoas, não por cima delas. É uma das coisas mais importantes da vida da gente. Estar ao lado de pessoas e não por cima delas. Obrigada, tá, Jéssica? Amei conhecer seu projeto, amei conhecer sua história de vida. Que eu vou participar um pouco mais, vou querer saber um pouco mais, porque eu gosto de estar sempre envolvida, tá? Sinta-se à vontade. Então, nós vamos conversar sobre isso. E você, Viviane, o que você fala para todo mundo que está nos ouvindo agora? Qual é a mensagem que você tem para deixar para essas mulheres? Primeiro, agradecer, né? Graças a Deus, o nosso mandato tem recebido muitas mulheres. No Carnaval, eu tive a oportunidade de encontrar mulheres que me falaram o seguinte: Viviane, quero participar ativamente do seu mandato porque eu me inspiro na sua forma de fazer e de ver a política. Então, que mais mulheres possam, né, realmente estar presentes no dia a dia da Câmara, trazendo suas ideias através do nosso mandato. Quero agradecer ao Jornal Minas, né, pelo carinho nesse Dia da Mulher. Importante demais saber que a gente tem um meio de comunicação da cidade que valoriza e abre espaço para a voz da mulher. E agradecer você, Thaís, Obrigada. e a Jéssica, né, por essa presença honrosa de estar aqui com vocês, e que a gente possa construir realmente essa sororidade feminina e que a nossa mensagem dessa manhã possa entusiasmar mais mulheres e meninas que nos acompanham em casa. Olha, sensacional. Quero agradecer a todos vocês. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mulheres. Para todas nós.